Olá, meus queridos, um bom dia muito especial para todos vocês que estão me assistindo agora, que já estão comigo ao vivo, através do Facebook, através dessa live. Deus seja louvado, como eu sempre digo, até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. A alegria do Senhor é a nossa força. Digo fraco, pastora, o que eu tenho que dizer para o fraco? Diga, sou forte. Somos fortes porque estamos em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, temos que aprender a andar em novidade de vida, em espírito e em verdade, agradando a Deus em todas as coisas, bem como também as nossas atitudes precisam ser agradáveis ao nosso Pai. Diante da visão, diante das testemunhas, pois a Bíblia fala que nós estamos tão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, pois, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos a uma carreira que já nos foi proposta. Que carreira é essa, pastora Mônica? É a carreira de estar na presença do Pai, de estar na presença de Deus, de estar vivendo através do Filho de Deus, que é a sua palavra, nos alimentando desse evangelho pleno, gostoso, maravilhoso, magnífico, que é o nome santo de Jesus Cristo. Hoje eu tenho uma mensagem boa para lhe entregar, uma palavra abençoada. De que espírito nós temos sido, né? A Bíblia fala de alguns espíritos que chega a falar lá em 1 João. Vamos lá, em nome de Jesus, dá um pulinho lá na Bíblia Sagrada, pega a sua Bíblia aí, por favor. Primeira epístola, vamos lá, de João. Vamos lá, primeira epístola de João, capítulo é o 4, versículo é o de número 6. Vai passando a mão na Bíblia, vai convocando os amigos, né? A turma abençoada para abençoar, vai preparando aí as pessoas que estão à sua volta, vai curtindo, vai ligando, vai compartilhando. Daqui a pouquinho esse vídeo também vai estar no YouTube, falando YouTube em nome de Jesus. Quando assim que terminar essa mensagem, eu já estarei jogando lá essa mensagem para o YouTube. Você pode chegar lá, dar o seu like, curtir, compartilhar. E olha, não esqueça de se inscrever no meu canal. Para quê, pastora? Para que você venha estar sempre recebendo as minhas notificações. Vai ser uma bênção. Aliás, tem sido uma bênção. Ontem eu ministrei lá pela minha casa mesmo. Eu comentei sobre o homem chamado Jó. Falei um pouquinho, que a Bíblia fala que depois dele ter perdido tudo, mas ele não tinha perdido a esperança e a fé. Ele confiava em Deus, era um homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, e a Bíblia diz que tinha ao lado de Jó um pedaço de caco, e Deus usou aquele pedacinho de caco para aliviar a dor, o sofrimento que Jó estava carregando na sua pele, no seu próprio corpo. Ou seja, mesmo nos sentindo um caco, muitas das vezes Deus ainda vai nos usar, vai te usar, vai me usar para abençoar muitas almas. Por quê? Porque Ele é aquele que faz todas as coisas. O querer vem de Deus, o efetuar também, segundo a nossa boa vontade. Tenha boa vontade agora, abre os teus ouvidos, os teus olhos, esteja com os teus olhos abertos, seu coração atento e aberto também para a palavra que você vai receber agora. 1 João, capítulo 4, versículo 6. De que espírito vós sois? Existem dois tipos de espírito, ele vai dizer aqui, nós somos de Deus. Oh, glória a Deus por isso, né? Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Não tem esse trabalho. A pessoa, quando ela é de Deus, ela gosta de ouvir a palavra, ela dá atenção à palavra, ela tem prazer de ouvir a palavra, ela para tudo que ela está fazendo para receber a palavra de Deus. Ela para tudo. E o mais interessante é que ele está dizendo aqui para você, para mim, para cada um de nós, que nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Quer ver você perceber que a pessoa ela é de Deus ou não? Você está falando alguma coisa de Jesus? Agora, por exemplo, eu estou falando de Jesus. Tem alguém me ouvindo aí? Então tu é de Deus, hein? Oh, coisa boa, coisa maravilhosa. Aí ele vai dizer aqui, nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Aí ele continua, nisto conhecemos nós o Espírito da verdade
e o espírito do erro. Preste atenção. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos para mais um livro? Lucas. Vamos lá. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, antes do Evangelho de João, Lucas, capítulo de número 9. Vamos lá. 9. Vamos lá. Versículo de número 55. Vamos lá. Diz aí, ó. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Jesus estava repreendendo aqui os seus discípulos. Ou seja, às vezes a pessoa ela tem uma atitude tão esquisita que você fica assim, meu Deus, mas esse espírito não é possível que esse espírito é de Deus, né? Não é possível, meu pai. E não é bem aqui que eu quero ficar, aqui é só uma introdução, mas a minha mensagem está toda em Gênesis. Vamos falar de uma família, né? Família de Noé, 3 filhos. Cã, a Bíblia fala, Sem, né? São 3 filhos. E o outro filho era Jafé. Vamos lá? Segue para lá então. Gênesis capítulo de número 9. É aqui que eu quero focar. Passei por lá para mostrar a você que existe, né, 2 tipos de espírito. Aqueles que é o espírito da verdade e o espírito, né, vamos dizer, da mentira. Vós sois de que espírito? Da verdade, daquele que anda com a palavra, anda com Jesus, anda com Deus? Ou é aquele espírito da mentira, né, que muitas das vezes está ali, às vezes até se deixando levar pelas hostes espirituais da maldade? Ou seja, aqui nós vamos ver esses 3 filhos, que 2 filhos, né, foram filhos sensatos. Pastora, quais foram eles? O Sem e o Jafé. Mas a Bíblia fala que o cão, esse aí, ele já agiu de forma insensata. Por quê, pastora? Porque esse cão se divertiu com o erro do próprio pai, com a vergonha do seu próprio pai, Noé. Ou seja, você tem visto alguém no erro, alguém no pecado? Nós não temos que nos divertir, né? Sair nos divertindo com o erro dos outros. Dando gargalhada. Bem feito pro irmão. Também, olha como é que ele fez. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor que você tem a Deus. Em o nome de Jesus. Muito pelo contrário. A hora que você vê, né? Porque Deus vai te dar vista para ver, né? Ele disse lá para nós. Acabamos de estudar aqui agora. Existem os 2 tipos de espírito. Aquele que conhece a Deus ouve, né? E aquele que não é de Deus não ouve. Aí ele está dizendo, nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Tem o espírito da verdade e o espírito do engano, do erro, né? Aqui o espírito do erro dominou a vida desse homem, né? Do cão. Por quê, pastora? Porque ele acabou se divertindo, se descontraindo ali, vamos dizer assim, né? Fazendo chacota, fazendo a zombaria, né? Isso aqui é propício de uma pessoa que tem um caráter vil, uma pessoa que ela não tem um caráter, né? O caráter de Cristo. Ela ainda não teve ali, ela não recebeu ali a roupagem, né? O revestimento de ser uma nova criatura. Porque quando recebemos Jesus, nós temos ali o Espírito da verdade, não é? O Espírito de Deus que habita em vós. Mas quando a pessoa ela ainda não é convertida, que ela não tem um revestimento sobre a vida dela, queridos, ela vai agir de forma desconcentrada, de forma, né, completamente destrambelhada. Enfim, não foi uma vergonha só para esse pai, porque Noé acabou pisando em falso aqui, tá certo que ele pisou em falso, né? Vamos dizer que ele foi um homem muito abençoado, usado por Deus, ele deu ouvido a Deus, Deus falou para ele, Noé, eu vou expirar a terra, vai acontecer um dilúvio nessa terra, porque o povo, né, tá vivendo aí de forma, né, muito insensata, o povo tá vivendo de uma forma violenta, enfim, eu vou expirar a terra. Noé prepara uma arca de golfe, betuma a arca, é tanto de largura, é tanto de comprimento, enfim, e Noé fez tudo direitinho, como mandou o figurino. Deus entregou a planta da arca da salvação para Noé. Noé preparou a arca e ele conseguiu salvar ele, a esposa, os filhos e as noras e os animais, né? Cada um de uma certa espécie. Todos foram salvos, né? Porque Noé
andava com Deus, Noé era homem de Deus. Só que no decorrer da mensagem, já que no capítulo de número 9, Gênesis 9, versículo 20, você vai acompanhar comigo que Noé ele acabou se perdendo aqui. Mas não foi porque Noé pecou, errou, que Cã, ou Cão, como chamam, ele devia ficar ali zombando do seu pai. Nós não temos o direito de zombar de ninguém. Nós temos por obrigação orar pela pessoa que não está bem espiritualmente. Essa obrigação nós temos. Agora, zombar, nunca, longe de nós. Ou seja, você está vendo alguém que não anda bem? Você está vendo alguém que está fora de si? Você tem observado, visto que aquele comportamento não está adequado, aquela postura não está correta, que aquela linguagem, aquela atitude não condiz com a pessoa que anda com Jesus? Porque às vezes a pessoa ela sai de si, ela se ira, ela se chateia fácil, ela se explode, vem aquela irritabilidade. Pastor, isso não é natural? Jesus disse: irai-vos, mas não pequeis. Mas tem pessoa que ela está irando e está deixando o pecado dominar a vida da pessoa. Outros, estão entrando ali num caminho, numa herdade, e esse caminho é um caminho de morte. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final é de morte. Ou seja, se eu tenho visto que a qualidade de vida, entre aspas, no automático a pessoa acha que o que ela está vivendo, a maneira como ela está vivendo ali, é uma qualidade de vida que ela está carregando consigo. Mas você observando, analisando, reparando direitinho, você percebe que essa pessoa não está bem. E uma vez que ela não está bem, você não tem que zombar, você tem que falar para Deus: Deus, o Espírito do Senhor está por mim, é sobre mim, conforme vimos aqui em 1 João 4,6. Nós somos de Deus, eu sou de Deus, vocês são de Deus, amém, pessoal? Glória a Deus. E aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus não ouve. Ele fala: nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o espírito do erro. Nós somos de Deus. Se somos de Deus, temos maturidade espiritual para discernir o que está acontecendo ali naquele momento. Por exemplo, tem pessoas que ela tem hora marcada, Tem pessoas que eu já conversei com ela, falou para mim assim: pastora, a minha dor de cabeça tem hora marcada, ela chega 3 horas da madrugada. Ora, você tem o Espírito de Deus. O que você entende? Ora, meu Deus, se essa dor de cabeça ela só aparece todo dia, 3 horas da madrugada, isso é espiritual. E a Bíblia diz que por detrás de toda anormalidade há um espírito de enfermidade ali, atuando no corpo daquela pessoa, como atuou no corpo daquela mulher curvada, que há 18 anos Satanás a mantinha presa. Nós temos também o exemplo da mulher do fluxo de sangue. A mulher sangrava há 12 anos. E o que a Bíblia fala? O que a Bíblia relata? Que quando ela teve encontro com Jesus, que ela tocou na orla do Senhor, a Bíblia diz que ela foi curada. Ou seja, ali era um demônio. Ali era um espírito de enfermidade, Como lá a gente pode observar naquele endemoniado de Gadareno. Ou seja, tem muitas referências bíblicas, muitas passagens que a gente consegue discernir, o que é natural, o que é fora do normal, o que não é. O que a gente vê aqui é algo fora do normal. É uma pessoa que ela deixa o espírito do erro, o espírito do diabo usar e dominar a vida dessa pessoa. Eram 3 filhos, todos tiveram o mesmo ensinamento, a mesma educação, mas a Bíblia fala que um desses filhos, que é o nome aí, Cão, tem até umas traduções que fala Cã, foi usado pelo diabo. E ele diz aqui, vamos lá, Gênesis capítulo 9, versículo de número 20. Vamos lá, Gênesis 9, versículo de número 20. Olha o que fala aqui. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Ou seja, pela mesma vinha que Noé, ao lavrar e ao plantar, a Bíblia diz que ele bebeu
daquele mesmo fruto, daquela mesma vinha que ele plantou, ele colheu ali os seus frutos e preparou vinho, e tomou daquele vinho, se embriagou, e essa bebida nós sabemos que é uma bebida forte, ou seja, Noé se embebedou-se, embriagou-se, e acabou trazendo para ele e para toda a sua casa um espírito de vergonha ali dentro. Ou seja, tem pessoas que estão se embriagando com bebidas fortes, entrando em situações, tomando ali situações, para ela, enfim, e está saindo, envergonhada dessa situação. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com nada, mas ela vai lá e se mete, ela vai lá e se envolve, ao invés dela orar, ao invés dela clamar, ao invés dela falar para Deus, meu Deus, me dá uma palavra, Pai, inspirada para que eu possa compartilhar com a minha irmã, com o meu cunhado, com a minha sobrinha, com os meus pais. A pessoa fica, se envolvendo, se embriagando, quando vê, está ali completamente desnorteado e às vezes até praticando e vivendo dos mesmos erros. Ou seja, aqui nós temos duas pessoas que vacilaram. Noé, a Bíblia diz que ele vacilou porque a bebida, ela desonra, Toda pessoa que se embriaga, ela é envergonhada, ela passa vergonha. Tem pessoas que ela toma um gole, daqui a pouco ela está se urinando todinha. Tem outros que não tem coragem de falar umas verdades na tua cara, e o que ela faz? Ela enche, Ela toma que toma, daqui a pouco tá bêbado, aí é a hora que ela vai falar um monte de verdade na sua cara. Ou seja, a bebida, no próprio livro da Bíblia Sagrada, ela fala que a bebida, nós não temos que nos embriagar dessa bebida, mas temos que nos embriagar do Espírito Santo, porque essa bebida, ela é avassaladora, ela é bebida forte. Ou seja, a Bíblia diz que então, aquilo que ele plantou, ele colheu. Irmãos, quando a gente planta algo errado, nós vamos colher algo errado. Não tem como a pessoa plantar banana e colher cajá. Não tem como a pessoa plantar a amora e colher da ameixa. Ou seja, o que ela plantar, ela vai colher. Noé plantou, a Bíblia diz que ele então começou Noé a ser lavrador da terra. Plantou uma vinha e bebeu do vinho. E embebedou-se, embriagou-se, e descobriu-se, ficou nu no meio da sua casa. Queridos, é dentro de casa que você se revela. Ou seja, como é que você tem se revelado, para a tua família no meio da sua casa? Porque é dentro da nossa casa que a gente se revela, Você sabe que quando você entra dentro de casa, que tranca a tua porta, você fala assim, bom, agora eu estou na minha casa. Ou seja, aí na tua casa você quer andar à vontade, na tua casa você anda sem roupa, na tua casa você anda do jeito que você quiser, você fala o que você quiser. Só que nós temos vários olhos, nós temos no mundo espiritual olhos que nos observam. A Bíblia fala que Satanás, ele observava o servo Jó. Lembra lá, o que Deus falou para Satanás em Jó? Capítulo de número 2, se não me falha a memória. Observaste tu, meu servo Jó? Deus falou para Satanás, homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. Ou seja, o Satanás, ele tem olhos para ver, ele tem ouvidos para ouvir também. Ele nem é cego e nem é surdo, a mesma coisa. Assim como Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra para contemplar bons e maus, os que servem a Deus e os que não servem. Assim como os olhos do Senhor estão sobre a terra, os olhos de Satanás também estão sobre a terra para contemplar, e ele está vendo tudo. Ou seja, nós não temos que ser, dentro da nossa casa, nem fora de casa, motivo de vergonha para ninguém, nem mesmo para os da nossa família. A Bíblia fala que Noé se revelou dentro da sua própria casa. Dentro de casa, ele começou a se descobrir, descobriu-se no meio de sua tenda, ou seja, no meio da sua casa, ele começou a se despir, a ficar nu. Foi quando Cão, a Bíblia fala que Cão, um dos filhos, os historiadores diz aí que é um dos mais novos, a Bíblia fala que Cão, ele então começou a se divertir com o erro do próprio pai. Nós não temos que sair por aí
se divertindo com o erro de ninguém. É isso que eu quero lhe falar. O pai errou, né? Porque estava em casa, né? Que devia passar ali mau exemplo para os filhos, né? Ou para quem quer que seja, porque é dentro de casa que a gente se revela. É dentro de casa. Quem tem sido você quando as portas se fecham? Né? Que tipo de espírito eu carrego para dentro da minha casa? Primeiro, 1 João 4,6, acabamos de estudar, né? Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o do erro. Dentro de casa eu erro ou eu sou verdadeira? Dentro de casa eu sou o que eu sou aqui fora? Dentro de casa, né? Eu sou uma pessoa simpática como eu sou também aqui fora, ou aqui fora você mil gargalhadas para muita gente, dentro de casa é só, né? Como é que é isso? Aqui fora você tem aquele espírito tranquilo, como você é em casa, ou dentro de casa você é estressado, é agitado, e aqui fora você é zen? Você tem que ter o mesmo espírito. Por quê? Porque nós não somos dupla face. O que eu sou aqui fora, eu preciso ser dentro de casa, eu tenho que ser na minha igreja, eu tenho que ser onde eu for, eu tenho que ter esse mesmo espírito. Eu não posso ficar tendo vários tipos de espírito, né? Como aqueles desenhos que uma vez comentaram comigo: pastora, meu filho assiste um tal de um Ben 10 aí. É um monte de espírito, né? Parece que o desenho, aquele tal de Ben 10, ele se transforma em vários espíritos, né? Entra um negócio ali, sai outro, entra uma imagem, sai outra, enfim, várias fisionomias. Nós só devemos ter as mesmas fisionomias. Eu não posso ter, né, um caráter aqui, outro acolá. Eu tenho que ser uma pessoa só. Ou seja, Noé errou, ele errou, porque até dentro de casa nós devemos, né, dar bons testemunhos. Nós devemos dar bom testemunho. Eu me lembro que meu pai já é falecido, mas eu comentava um tempo atrás, não me lembro com quem, né? Provavelmente com alguma amiga, né? Eu comentava que eu nunca vi o meu pai nu, nunca vi, né? Ele faleceu, ele já é morto, mas eu nunca vi meu pai nu na minha vida, graças a Deus, nunca vi. Deus não me permitiu ver nada disso, até porque, não é porque eu virava o rosto, não, né? Até porque se ele passasse, lógico que eu ia virar, mas ele nunca passou mim, né, de trajes, vamos dizer, muito curto, aquela roupa, né, obscena, sensual. Não, nunca. Papai sempre respeitou os filhos que tinha, nunca. Mesmo após a separação de minha mãe, com minha mãe, eu nunca vi papai fazendo besteira, né, levando alguém para dentro de casa, meu pai fazendo coisa estranha, nunca na minha vida, nunca. Então, isso é bonito. Ou seja, nós temos que tomar nessas coisas aqui como modelo de exemplo. Meu Deus, eu não posso agir como Noé agiu. Que no fim, né, no final dos dias dele, porque aqui foi um encerramento da vida de Noé. A Bíblia fala que ele morreu com 950 anos. Ou seja, 950 anos. Ele viveu muito, mas não adianta o meu início ter sido uma bênção e o meu final uma porcaria. Eu tenho que começar bem, eu tenho que terminar bem. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Ou seja, eu tenho que tomar isso para a minha vida. Se é melhor, eu tenho que terminar bem. Eu não posso começar na presença de Deus e terminar na presença do diabo. Eu não posso. De que espírito vós sois? Né? Hoje é uma sexta-feira de libertação. A palavra está mais pesada, está mais forte. E ele está dizendo aqui: e viu cão, versículo 22, Gênesis 9, 22. E viu cão era um dos filhos de Noé. Olha o que diz aí, ó, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. Ou seja, o cão viu a nudez do seu pai. O cão, ele teve um caráter vil, um caráter de zombador. Ele zombou do próprio pai. Olha que coisa séria, né? Ele se divertiu com o erro do pai dele. Ele se divertiu com o erro de Noé. E a vergonha, né, do seu pai Noé foi muito grande. Por quê? Porque Noé acabou sabendo, né, que o filho, o cão, tinha visto ele nu, né, despido, sem as suas vestes. E olha o que fala aqui, ó. E viu o cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Quando ele viu o pai nu, a Bíblia fala que ele foi chamar os irmãos.
lá do lado de fora. 23. Então tomaram Sem e Jafé, que eram os outros 2 filhos de Noé, uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros e indo virados para trás, olha que atitude linda, né? Cobriram a nudez do seu pai e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Olha a diferença de atitude. A atitude de quem anda com Deus, a atitude de quem anda com a verdade, de quem anda segundo a palavra, né? E a atitude de quem anda no erro, a atitude de quem anda no pecado. Ou seja, se a pessoa ela não quer ser envergonhada, ela não envergonha ninguém, não é verdade? Mas tem muita gente que ela tá zombando do erro dos outros, tem muitas pessoas que ela fica rindo do erro dos outros, tem muita pessoa que ela fica fazendo chacota com a vida, né, daquela pessoa, né, vivendo, achando, né, que está vivendo ou está fazendo algo que está agradando a Deus, quando na verdade não está. Nós não temos que zombar de ninguém. O pai errou, mas o cão errou muito mais, porque o cão era filho, e todo filho deve ser sujeito ao seu pai, em honestidade, em prudência, em sabedoria, em conhecimento, né? E se eu conheço a palavra, então eu vou ser sujeito ao que está escrito nas escrituras, né? O que é revelado na escritura sagrada. Eu vou agir segundo o conselho de Deus, não segundo o conselho do ímpio. Quando ele viu o pai nu, ele foi lá fora, né? A Bíblia fala que ele fez os irmãos, ambos os seus irmãos, a saber, o Sem e o Jafé. E a Bíblia diz que a atitude do Sem e de Jafé foram como? Foram ter virado o seu rosto, né? A Bíblia diz, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Agora preste atenção, porque Noé, ele volta no seu estado normal, né? Aquele espírito ali da bebedice parece que vai embora. E o que aconteceu? 24. E despertou Noé do seu vinho, né? A Bíblia fala, e soube o que seu filho menor lhe fizera. Realmente era o filho menor. E disse, maldito seja Canaã, servo dos seus servos, seja aos seus irmãos. Ou seja, ele não podia abençoar diretamente o seu próprio filho, porque Deus já tinha ministrado uma bênção sobre a vida dos filhos de Noé, na descendência de Noé. Então, Cão, Sem e Jafé tinham sido abençoados, mas a descendência, né, a Bíblia fala aqui, de Cão acabou sendo ali prejudicada. Às vezes a pessoa ela até é prejudicada por conta daquilo que o pai, né, o irmão ou alguém fez de errado. Ou seja, vamos resguardar a nossa família, o nosso caráter, a nossa vida. Vamos nos resguardar, vamos preservar a nossa identidade, né? Vamos preservar. Ele diz aqui 25, e disse, maldito seja Canaã. Olha aí, ó. Os descendentes, né, de Cã, o Cão, servo dos servos, seja aos seus irmãos. 26, agora olha o que ele fala dos outros filhos. E disse, 26, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 27, alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 28, e viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Mas a Bíblia fala aí no 29, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Ou seja, o final desse homem, né, você observa, alguém chega até a falar, né, que Noé ficou muito, vamos dizer assim, ele ficou muito desconcertado, né? Desapontado é a palavra certa. Por que, pastora? Noé ficou desapontado, por isso se embriagou-se, né? Ele não se embriagou por se embriagar. A Bíblia diz que ele se embriagou, mas pela história dá-se a entender que Noé ficou desapontado com ele mesmo. Por quê? Porque quando houve o dilúvio na terra, né, ele só conseguiu salvar ele e sua casa. Ou seja, há um desapontamento, né, quando você olha para o lado e fala, puxa, Deus me usou para libertar, um exemplo aqui, né, que eu estou lhe dando, o pai da minha amiga.
Mas o seu pai mesmo, Deus, né, Deus não conseguiu te usar, porque naquele momento você não estava bem espiritualmente, né, não estava interpretando ali qual era o propósito de Deus, ou seja, talvez a gente nem sabe se o pai foi salvo ou não. Acreditamos que sim, porque a tua e tua casa é a palavra, é a promessa do Senhor, né? Mas somente naquele grande dia nós vamos ter a absoluta certeza quem foi salvo e quem não foi. Hoje não podemos falar e garantir, não, você foi salvo ou não. Enfim, é uma dedução, né, que acabamos fazendo, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Esperamos que todos sejam salvos, sim, mas certamente vamos dizer que Noé, por ele ter salvado só ele e a família dele, né, você observa que isso causou um constrangimento para Noé, né, e por isso dizem que ele acabou se embriagando, se embebedando. Mas trazendo isso aqui para o lado espiritual, né, nós não podemos se voltar, né, para o lado da bebedice, ou seja, tem pessoas que estão aí por aí se embriagando, deixando os maus pensamentos. Isso é uma pessoa embriagada. Eu não preciso ficar pensando em coisas ruins, eu tenho que pensar nas coisas de cima, porque as da terra são diabólicas. Eu não tenho que ficar por aí, né, guardando ódio e rancor de ninguém. Isso é se embriagar, já que o Senhor Jesus me orienta, né, que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Então que eu libere o perdão. Não tem que guardar nada contra ninguém, não. Eu não tenho que ficar por aí fazendo como, né, o cão fez contra o seu próprio pai, se divertindo ali com o erro do pai dele. Ou seja, nós não temos que ficar aí se divertindo com o erro de ninguém. Viu alguém errado, viu alguém que está no erro, está no pecado, ore por essa pessoa, se consagre pela vida dela, né? Carrega, a Bíblia fala que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Peça, né, a carga dessa pessoa, fala: ó, compartilha comigo, porque a partir de agora eu vou te ajudar a sair dessa, eu vou te ajudar a se libertar, eu vou te ajudar, né, a expulsar esse demônio da vida do seu filho. Ou seja, é dessa maneira, né? E nós temos que estar preparados, porque não adianta nada também você levar a pessoa que está ali endemoniada para os discípulos expulsar o demônio, né, e os discípulos não conseguiram expulsar. Jesus disse para os discípulos: ora, vocês não estavam, né, agindo por fé, não? Onde é que foi parar a fé de vocês? Né? O que aconteceu? Por quê? Porque o próprio pai falou: não, eu levei aos teus discípulos e não puderam expulsar o demônio do meu filho. Ou seja, você também tem que procurar a pessoa certa, porque às vezes você está levando, né, a sua carga e está entregando na mão de pessoas erradas. Não, a carga, ela tem que ser levada e tem que ser dividida e compartilhada com pessoas certas. Com pessoas certas. Né? Não adianta se voltar para aquela pessoa ali que ela muitas das vezes se diz: ah, eu sou de Jesus. Você tem que observar. A árvore se conhece pelos seus frutos. É pelos seus frutos. Olha aqui que constrangimento até para nós. Saber que Noé era um homem que andava com Deus, e a Bíblia diz aqui que acabou fazendo, né, os filhos, toda a casa dele, fazendo passar aquela vergonha. Querendo ou não, ele acabou envergonhando a própria família. Por quê? Porque no mundo espiritual, quando a pessoa fala: o fulano deixou o outro nu, está despido, isso é uma vergonha. Lembra lá de Adão e Eva? Por que eles ficaram escondidos? Por quê? É a vergonha, porque estavam no pecado. Estavam ali no pecado, tinham desrespeitado a palavra. Toda pessoa que desobedece a palavra de Deus, ela está passando vergonha, ela está no pecado. Ou seja, não devemos levar esse tipo de espírito para dentro da nossa casa, né? A gente estamos aqui estudando. Esse jovem, ele fez algo que é contrário, né? Nós não temos que envergonhar ninguém, não dá. O espírito que nós carregamos hoje é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, por isso, seu alvo precisa ser então Cristo, em todo o tempo, né? Para quê? Para que você não venha correr o risco de ficar aí desapontado, nem com aquilo que você fez, estando embriagado, como Noé, né? Se embriagou, foi lá e ficou desapontado com ele mesmo. Por quê? Porque foi envergonhado, né? E nem mesmo a atitude em que Cão teve aqui, que não era, né, e nem foi uma atitude honesta, íntegra, boa, não foi. Muito pelo contrário, ele se divertiu com o erro do pai dele. Nunca se divirta com o erro de ninguém. Deixe Deus te usar, porque você é de Deus, e quem é de Deus, a Bíblia está dizendo aqui, ó, 1 João, né, acabamos de estudar agora, 4:6. Nós somos de Deus,
E aquele que conhece a Deus, ouve-nos. E aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o do erro. O espírito do erro estava em Cão. O espírito do erro não pode estar em você. Quem tem que habitar e quem tem que estar em nós é o espírito da verdade. Ou seja, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Louvado seja Ele, no nome de Jesus. E nós vamos orar agora para a glória de Deus. E se há algum espírito, do erro, se há algum espírito do engano, da mentira, da vaidade, da prostituição, do adultério, se há algum espírito, espírito de sensualismo, de hipocrisia, de arrogância, de altivez, esse espírito ruim aí, vamos mandar embora agora? Vamos usar o poder de Deus no nome de Jesus? Então nós vamos falar com Deus em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já entramos em Tua presença nesta manhã, meu Pai, mais uma vez, sendo que agora em oração. Ô querido Deus, em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, juntamente com o Teu povo, que através dessa live, pelo Facebook, estão orando comigo agora, Pai, e unimos a nossa fé, eu aqui da igreja, o Teu povo da sua casa, meu Deus, dos seus próprios lares, meu Deus, que possamos agora nessa corrente de oração, meu Pai, que possamos liberar tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Pedimos perdão, meu Pai, perdão pelos nossos erros, pelas nossas iniquidades. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos cobrir com o Teu manto sagrado, arrancando de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Meu Deus, afastando de nós tudo aquilo que é, meu Pai, contrário à Tua reta justiça, à Tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, possa limpar, fazer uma faxina agora, arrancar, meu Pai, de todo o nosso ser, da mente, dos olhos, do coração, da nossa língua, da nossa boca, nos nossos pés, mãos, meu Pai, do nosso corpo inteiro, tudo aquilo que não procede do Senhor. Pai, livra-nos nesta manhã, meu Pai, de todo embaraço, livra-nos de toda iniquidade. Meu Pai, esse homem, Senhor, ele começou muito bem, ouvindo a Tua voz, a Tua palavra, meu Pai, mas acabou se decepcionando, acabou se desapontando com ele mesmo, meu Pai, e tem muita gente que fica desapontada, muitos acabam perdendo, meu Pai, no foco, perdendo o alvo, tirando sua própria vida, outros, meu Pai, se embebedando, se embriagando, como foi o caso, meu Pai, de Noé, que acabou, meu Pai, desapontado com ele mesmo, por ter tão somente, meu Deus, salvo só a casa dele, e os demais pereceram. Foram muitos mortos, meu Pai, naquele dilúvio, muita gente morta, Pai. É como nos dias de hoje, quantas pessoas talvez estão desapontadas, meu Pai, por ver uns estão sendo salvos e outros estão morrendo. Ontem, meu Pai, eu conversava com uma amiga e ela muito triste, meu Deus, por saber, meu Pai, que muitos amigos dela já se partiram, meu Deus, e é assim que andam muitas pessoas, desapontadas, ó Pai, tristes, meu Deus, mas que nós não venhamos, meu Pai amado, nesse momento da tristeza, que nós não venhamos a beber nenhuma bebida forte, não, meu Senhor, que não venhamos no mundo espiritual ficar embriagados, não, meu Deus, tira-nos, meu Pai, dessa embriagação, arranca, meu Pai, esse espírito de bebedice, esse espírito, meu Pai, do inferno, meu Deus, que tem tentado contra essas famílias, contra essas pessoas. Olha, meu Deus, outro espírito errado, era o espírito que estava, meu Pai, sobre a vida de Cão. Oh, meu Deus, aquele homem que agiu, meu Pai, agiu no erro, ele errou, meu Pai amado, foi chamar, meu Deus, os dois seus irmãos ali, o Sem, o Jafé, para participar dos erros dele. Ah, meu Deus, mas eles não fizeram, meu Pai, eles não entraram nessa não, meu Senhor, eles não fizeram aquilo que Cão estava, meu Pai, já envolvido, já preso, aprisionado, que era envergonhando ali o seu pai Noé. Não, eles não entraram nessa herdade, meu Pai, não nos deixe entrar por esse caminho de erro, não nos deixe entrar por esse caminho errado, não, meu Senhor, que possamos ter o mesmo espírito de Jafé, que possamos ter o mesmo espírito, ó Pai, de Sem. A Tua palavra diz, meu Pai, que o próprio Noé, ele abençoou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo, e ele disse para Jafé, alargue Deus e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Meu Deus, Pai, nós não queremos ser servos do pecado, não queremos ser servos da iniquidade, não queremos ser servos do erro, não queremos ser servos do engano. Tira, meu Pai, tira, meu Deus amado, se havia algum, meu Pai, oh meu Deus, algum que ora comigo agora, e que estava, meu Pai, sendo servo do pecado, arranca essa pessoa, meu Pai, de todo mal, e dê ela, meu Pai, a bênção de ser e se tornar
tornar uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem, meu Pai, o Espírito de Deus, o Espírito daquele que ouve e pratica, daquele que é semelhante, meu Pai, ao que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio a tempestade, a ventania, veio o vento, oh meu Pai, o sol ficou muito forte, oh meu Pai, veio o dilúvio, veio tudo, meu Pai amado, oh meu Pai, de forma contrária, mas ela continuou ali, ela continuou firme ali, meu Pai. Ela não se desestruturou, ela não perdeu o seu foco, ela não perdeu o seu alvo, ela esteve a casa dela preparada na rocha. Ah, Pai, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso lugar seguro, o Senhor é o nosso rochedo. Oh, meu Deus, que o Senhor possa alargar também a vida, meu Pai, do teu povo, alarga a vida financeira, a bênção no casamento, a bênção na vida sentimental, familiar, financeira, emocional, trabalhista, alargue, meu Pai, dê, meu Deus amado, a bênção do Senhor. Assim como o Senhor disse para o 100, bendito seja o Senhor, Deus de 100, eu digo bendito seja o Deus da tua vida também, bendito seja o Deus da tua história também. Eu determino sobre a tua casa, sobre a tua vida, a bênção do Senhor, no nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Deus, obrigada e amém. Oh, louvado seja Deus. Amém, pessoal? Que nós possamos ser, exemplo dentro da nossa casa. Noé não foi, Cão também não foi, mas que possamos ser, que você se revele no meio da tua casa uma pessoa de Deus e que carrega consigo o Espírito de Deus também. Amém? Muito mais você vai saber. Como é que eu descubro quem eu sou? Qual é a minha identidade? É dentro de casa. Tua identidade, você vê como é que você age dentro de casa, E aí você vai saber. Aqui fora, irmãos, aqui fora é prática, é fácil de Deus. O negócio é dentro de casa. Tá bom? Você possa ver como é que você anda dentro da sua casa. Porque dentro de casa, a Bíblia diz que Noé virou a cabeça. Bebeu, plantou aquela vinha, colheu daquele fruto lá, foi lá, preparou tal, a bebida, tomou a bebida. E a Bíblia diz que após ele beber, daquela bebida, ficou ali embriagado e começou a ficar despido. Ele se despiu, se descobriu-se no meio da sua tenda, no meio de casa, dentro de casa. Então, que você dentro da sua casa, você possa ser um exemplo, para que aqui fora você venha a ser mais exemplo ainda, Porque aqui fora tem mais testemunhas. Tem mais pessoas te olhando, te observando. Que Deus abençoe muito a sua vida. Mas eu quero falar agora com o ministro William, o homem de Deus, que está aqui comigo, em nome de Jesus. Ministro William, fale comigo, ministro William. Fala, pastor, aqui estamos com mais de 62 pessoas aqui com a gente. Glória a Deus. Ouvindo essa palavra abençoada. A irmã Neila está dizendo aqui, bendito seja o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. O pastor Márcio está dizendo aqui, bom dia, pastora Mônica, maravilha. É o pastor Maravilha? Oh, É. maravilha. Deus abençoe, pastor Márcio, homem de Deus, muito abençoado. Irmã Cláudia Regina está dizendo aqui, amém, eu creio, recebo e tomo posse das bênçãos do Senhor Jesus na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A Laís está aqui também com a gente, a Lindava dizendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Reízes marcando, como sempre, os amigos fazendo esse trabalho de evangelismo aqui virtual em nome de Jesus. Bonito. A Judite também dizendo um abraço virtual a todos em nome de Cristo. O Wellington, Fátima Ferreira, Regiane, Elza, João Melo, Nilda Maria, todo mundo aqui com a gente em nome de Cristo, pastor. Que bonito que possamos ser uma testemunha viva a começar pela nossa casa e que ali você possa propagar o evangelho de Cristo Jesus. Nós devemos ser essa testemunha, essa carta viva, não só aqui fora, mas principalmente dentro da nossa casa. Infelizmente, ele teve uma vida muito longa, Ele viveu 950 anos, mas a Bíblia diz que no final dos dias de Noé, ele acabou passando por tudo aquilo. Foi envergonhado pelo próprio filho. E a Bíblia fala que Cão se divertiu com o erro do seu pai. Nunca se divirta com o erro de ninguém. Viu alguém fazendo algo errado? Vá lá e ore por ela. Abençoe a vida dela, assim como eu abençoei a tua vida e você tem abençoado a minha vida. Vamos abençoar a vida também dessas pessoas que andam por aí fazendo tudo errado. Que inclusive, o erro às vezes começa dentro de casa e a pessoa às vezes ainda acaba inflamando, levando esse pecado para outras pessoas aqui fora. Guarde a tua casa, guarde a tua vida, não só a casa física, mas a espiritual. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Dê o seu like lá no YouTube, compartilhe a mensagem
para que você possa ajudar outras pessoas. Estou fazendo a live segunda, terça e quinta-feira, 23 horas, 11 horas da noite. Já na quarta-feira, sexta-feira e domingo, 11 horas da manhã e 4 da tarde. Ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. Olha, que Deus possa abençoar muito a sua vida. Logo assim que voltar, né, nós vamos voltar com muito mais força para a glória de Deus. Eu estou aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266, centro de Nova Iguaçu. Igreja da Graça de Nova Iguaçu, bem aqui no centro de Nova Iguaçu, tá bom? Nova Iguaçu, aqui de braço aberto para receber você, eu e toda a minha equipe de fé. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira e domingo. Você pode passar por aqui, pegar um azeite consagrado, você pode passar por aqui, receber oração, uma palavra, pode receber atendimento. Estamos fazendo culto online, estamos fazendo aí um trabalho bonito, muito forte, dando ali todo suporte para as pessoas. Enfim, pode contar comigo. Pastor, eu não tenho o seu WhatsApp, anote, operadora 21 96618 7968, pastora Mônica Terrigno, à sua disposição, tá bom? Lembrando também que toda a lista de na minha lista de transmissão, eu tenho colocado, né, a agência e a conta corrente, mas se você não tem, você também pode anotar, em o nome de Jesus. É Banco do Bradesco, agência 33782, conta corrente 512.389. Itaú 0406 é agência, conta corrente 76526, dígito 3, tá bom? Agência do Itaú 0406, conta corrente 76526, dígito 3, ok? Combinado? Então, 4 da tarde eu volto com uma outra mensagem para abençoar a tua casa e a tua vida. Olha, beijo gostoso, forte abraço, que Deus te abençoe.